Nós ouvimos dizer muitas vezes que a obra vai ser terminada por leigos. Se todos os leigos que decidirem ser ativos e pregar se tornarem pastores, quem vão ser esses leigos que vão terminar a obra? Ou que vão ajudar a concluir essa obra, não é? Então, eu acredito que cada um tem o seu chamado. E o pastor tem um chamado, cada membro do corpo tem uma vocação, e o meu chamado é uma missão diferente. É uma missão de ser um membro ativo para que as pessoas possam olhar e sentir alguém igual a elas que está colaborando com a igreja e ativamente ajudando e apoiando o pastor. Não é? Mas existem alguns lugares que você é desaconselhado a pregar. Como é que você encara isso? Eu já fui adventista em 4 continentes. Já vi o adventismo em 4 lugares diferentes. Na África, na Europa, no Norte da América, na América do Sul. Eu noto que o Brasil é um país muito grande. Portugal provavelmente caberia num dos estados menores do Brasil. Então a relação entre a igreja, a liderança, com os membros dificilmente pode ser tão direta. Em Portugal, se houver qualquer surgimento de algum problema doutrinário, algum problema para resolver, a União tem um papel direto, toda a gente se conhece e é bem próximo. A igreja tem sido muito atacada no Brasil, têm surgido muitos ministérios, facilmente surgem coisas que não são fáceis de controlar. Então eu acredito que o Brasil tem-se retraído em relação a essas questões e eu vejo também uma outra situação. A igreja ela tem parâmetros gerais, mas ela respeita a autonomia de cada campo, estrategicamente falando, administrativamente falando. Quando acontece haver algum desaconselhamento em alguma região da obra, algum campo, eu respeito, tento encarar isso com serenidade e como uma questão administrativa. Nós vemos que hoje existem pregadores até muito conhecidos, pregadores de renome, que são ativos com a administração da obra em determinados campos, mas que noutros campos não são aceitos. São questões administrativas, não precisamos criticar isso. Cada campo tem a sua estratégia e temos que entender isso. Eu penso que não precisamos concordar com tudo para acatar e submeter-nos à liderança. Onde realmente se vê que há submissão é quando você não concorda. Até costumo dizer que o meu relógio é de um dos campos da obra onde eu estou desaconselhado de pregar. Eu continuo defendendo essa bandeira e encaro isso como uma questão administrativa. Prego noutros campos onde não haja essa resistência nem haja esse problema. Bom, então você pertence a um ministério independente, né? Será que não é esse o motivo? Na realidade, eu não acredito em ministérios independentes como uma forma de trabalho. Eu penso que o Espírito Santo nos fala claramente que nesta obra não há isso de cada um ser independente. Nós somos um corpo. Não existe essa história de trabalhar independentemente para ajudar a obra por causa dos problemas que ela tem. Toda a minha vida eu sempre estive ativamente envolvido com atividades de igreja. Participava em todas as atividades da escola, do Colégio Adventista de Lisboa, com a Igreja Central. Todos os acampamentos, desde os meus 6, 7 anos por aí, que eu participei em todos os acampamentos, até, sei lá, 25 anos de idade. Tudo que é de atividade que a igreja fizesse, de evangelismo ou de atividades de jovens, fosse o que fosse, eu sempre estava envolvido. Posso muitas vezes ser convidado para pregar noutras instituições. Já aconteceu de ser convidado e nós normalmente não rejeitamos nenhum convite para pregar. E muitas das vezes as pessoas, quando vem alguém pregar em determinado lugar, pensam que essa pessoa está associada a isso. E tem-se criado às vezes boatos. As pessoas pensam que eu às vezes faço parte de determinados grupos ou determinadas situações por ter participado ou pregado. Já participámos em ministérios de apoio e temos sempre em mente manter esta diferença entre o que é independente ou que vira as costas à igreja e o que é de apoio à igreja. Nós fomos para os Estados Unidos e estivemos numa instituição que é de apoio à igreja, não é institucional, mas que entrega o seu dízimo à igreja, é reconhecida pela Conferência da Geórgia. Eu tenho uma carta de declaração da Conferência da Geórgia, Cumberland, a declarar que reconhece essa instituição. Ela tem uma igreja adventista com placa adventista e tem uma boa relação com a igreja, só que é um centro de treinamento missionário. As pessoas às vezes fazem confusão e quando alguém vem de um centro de fora, elas já confundem e pensam que lá fora é uma bagunça, então que ela veio desses ministérios dissidentes.
há de tudo. Nos Estados Unidos vamos encontrar uma grande variedade, então nós temos que saber distinguir, porque a obra, na divisão norte-americana, ela definiu que tipo de ministérios ela considera amigáveis. Então, não podemos, por causa do desleixo ou de rédea solta dos anglo-saxões, entrar numa resistência dos latinos, porque isso nos leva a extremos. E no objetivo, às vezes, de nos defendermos de falsos profetas ou de dissidência, nós acabamos por estrangular a obra. Porquê estrangular a obra? Primeiro, porque ficamos contra o espírito de profecia. Ellen White, ela foi uma forte incentivadora de surgirem ministérios de apoio, ministérios autossustentados. Ela mesma quase que dinamizou pessoalmente alguns surgimentos desses ministérios. Segundo, ela foi inspirada por Deus para escrever sobre o papel da obra dos leigos na conclusão do ministério. Então estaremos rejeitando tudo aquilo que profeticamente temos ao virarmos as costas por causa do receio de não estarmos a ser invadidos pela dissidência. Temos que ter cuidado e equilíbrio, não é? Uhum. Mas se a igreja abraçar esse tipo de trabalho missionário, como é que isso tudo vai ser sustentado? Os dízimos não dá para todo mundo. Como que você vive? Olha, sempre houve ministérios institucionais e autossustentados. Nós tínhamos os levitas, ministério institucionalizado, e tínhamos profetas que às vezes não eram levitas e que eram apenas, tinham um chamado de Deus. Muitas das vezes houve resistência dos levitas para muitos profetas, mas eles eram reconhecidos por Deus e pelo corpo em si. Então, eu encaro desta forma. Eu penso que a igreja institucional é como um exército, o corpo todo, e que ministérios de apoio ou formas de colaborar individualmente com a igreja, eu vejo isso como forças especiais. Não adianta nada ter forças especiais que avançam no terreno, infiltram-se e depois não têm um exército. Então, ministérios autossustentados sem um exército, sem a igreja, o corpo organizado, não tem nenhum fundamento. Mas a igreja, o corpo organizado, o exército, tem uma dinâmica muito maior se ela tiver forças especiais. Forças especiais não significa que são mais santos que os outros. Significa que são pessoas que estão dispostas ou que se querem entregar para missões que às vezes exigem mais e que são necessárias de avançar. E é aqui que temos que entender. Autossustentado significa que essa pessoa cria mecanismos para viabilizar e colaborar e acrescentar em vez de retirar. Ela encontra formas de subsidiar a obra e o seu trabalho em vez de ficar apenas a depender da obra. Ela encontra indústrias, ela não fica apenas a pensar que garantias a obra me pode dar para eu me tornar um obreiro. Ela se torna uma pessoa ativa, é um leigo, mas ela é ativa, ela entra em consonância com as estratégias da igreja e ela quer acrescentar e não retirar. Ela pergunta, transponde um pouco a frase de Kennedy, o que é que eu posso fazer pela minha igreja, em vez de perguntar o que é que a minha igreja pode fazer por mim. E então ela não está preocupada com salários, planos de saúde, ela quer contribuir para a obra. E isso é ser autossustentado. Quando nós começamos a querer comportar-nos como obra institucional, aí temos um problema. Temos duas instituições. E Deus só tem uma instituição. Ele não precisa de duas instituições. Só precisamos de outra instituição se acharmos que a que temos não faz o seu trabalho, que nós somos melhores do que ela. Ora, as pessoas quando trabalham no ministério pessoal, ou autossustentado, ou de apoio, elas não são mais santas que as outras. Nós, no nosso trabalho ministerial, temos por filosofia não receber dinheiro de dízimos e fundos institucionais. Não recebemos e não administramos. Respeitamos as pessoas que têm filosofias